Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Que vocês estejam bem, debaixo da graça, do amor do nosso Senhor e Salvador. Amém? Essa manhã eu quero ter mais um tempo de meditação com vocês. Lembrando que minha intenção com o texto bíblico, com a leitura do texto bíblico, é alimentar o coração de vocês para que a fé pela palavra de Deus possa estar tomando conta do coração de vocês, da vida de vocês e fortalecendo nesse momento de pandemia, tá bom? Então nós vamos, nesse momento, ler um texto da palavra de Deus. Quero que vocês escutem atentamente essa leitura preciosa que Jesus Cristo nos permite ler essa manhã. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43. É um texto longo, por isso fique atento, preste atenção nessas duas histórias que esse texto relata. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "Minha filha está morrendo. Venha comigo, ponha as mãos sobre ela para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente está apertando todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma grande confusão, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto aonde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talita cumi." Isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Meus irmãos, eu tenho lido vários textos sobre Jesus na casa das pessoas e se encontrando com as famílias.
Tem sido já uma preparação para o mês de maio, o mês da família, onde eu estou preparando uma série de meditações das maravilhas que Jesus faz quando ele chega na casa das pessoas e as famílias notam Jesus, e quando elas percebem Jesus, as maravilhas de Jesus começam a acontecer na família. Minha intenção é passar um pouco disso para vocês, para que vocês possam experimentar Jesus também na casa de vocês. Mas, lendo esses textos, eu me deparei com esse texto aqui. Nós estamos em abril ainda, não é maio, mas eu quero já começar a pensar sobre isso, a diferença que Jesus faz na nossa vida quando nós nos encontramos com Ele, inclusive no meio do sofrimento. Nesse texto aqui, tem a história de Jairo e a dor que ele estava sentindo, a sua família passando por um sofrimento muito grande, porque a sua filhinha de 12 anos estava doente. Nesse texto também tem a mulher doente da hemorragia. Os dois estavam sofrendo por motivos diferentes. Um sofrendo pela filha e a outra sofrendo pela própria dor que estava no seu corpo. O Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos. E a mulher havia 12 anos que estava sofrendo com aquela doença. Eu fiquei tentando imaginar, enquanto meditava sobre esse texto, o sofrimento desses dois, o que eles estavam passando. Certamente não foi um momento fácil. Creio que Jairo pensava os 12 aniversários que ele passou com a sua filha. A alegria que ele teve quando a sua filha nasceu. Os momentos de felicidade que ele viveu com a sua filha. E agora ele não podia fazer nada para ajudar a sua filha a superar aquele momento difícil. Também, irmãos, eu fiquei pensando no sofrimento dessa mulher. 12 anos, passando por essa hemorragia. Fico imaginando o constrangimento que ela passava. Também esse tipo de doença era uma doença discriminada daquela época, onde as pessoas que tinham essa doença, elas eram rejeitadas da sociedade, eram consideradas impuras. Então fiquei imaginando o sofrimento dessas pessoas, desse homem e dessa mulher. E ao meditar sobre isso falou muito ao meu coração, porque eu percebi na vida deles, apesar do sofrimento, muita fé, muita confiança, muita certeza de que iriam superar aquilo. Mas não porque os homens, os médicos tinham uma solução para eles, porque a mulher mesmo havia gastado muito dinheiro para tentar receber a cura. O Jairo, com certeza, já havia procurado os recursos humanos para poder curar a sua filha, mas eles não tinham recurso humano. Eles precisavam usar a fé para ajudar Jairo a ajudar sua filha e a mulher se ajudar. E meditando no texto eu percebi o quanto a fé faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas é a fé em Jesus. A fé no poder de Jesus, na graça de Jesus, no amor de Jesus é que faz essa grande diferença. Por exemplo, primeira coisa que eu percebo nessa vida de fé que esses dois tiveram é que a fé em Jesus fez com que eles perseverassem, fez com que eles ficassem firmes no meio do sofrimento, mas não esperando apenas, mas indo atrás de Jesus para poder receber aquela bênção. Vejam, Jairo, por exemplo, ele supera a distância, ele sai da casa dele e viaja até a presença de Jesus. Ele supera a distância. O Jairo, ele enfrenta a multidão também que estava ao redor de Jesus, superou o obstáculo da multidão. E também Jairo, ele é o chefe da sinagoga, é um religioso, uma pessoa importante no meio judaico. Agora ele tinha que ir em direção a Jesus e submeter a sua fé a Jesus. Isso não é fácil para uma pessoa na situação, na posição de Jairo. Mas ele superou o orgulho, superou a vergonha, superou tudo para
estar com Jesus, mas isso ele foi motivado pela fé que ele tem, que ele ganhou em Jesus. E a mulher? A mulher, ela entra na multidão. Quando ela entra na multidão, ela sabe que ela é proibida de estar ali, ela corre risco de ser maltratada, humilhada, mas ela supera o medo da multidão e entra nessa multidão. Também, irmãos, imagina 12 anos tentando encontrar uma solução, não consegue encontrar essa solução, mas de repente ela, pela fé, ela se anima novamente. Ela possivelmente já estava desanimada de tudo, mas a fé em Jesus fez com que ela se animasse e corresse em direção a Jesus. Por isso, o que eu percebi é que a fé que veio ao coração deles em Jesus fez com que eles perseverassem em buscar a vitória. E a gente percebe a fé na vida deles na fala e no pensamento. Jairo, por exemplo, ele, quando chega diante de Jesus, irmãos, ele diz assim: Jesus, venha comigo, coloca a mão sobre a minha filha e ela vai ser curada e vai viver. Ele sabia no seu coração, pela fé, que Jesus, se colocasse a mão sobre a sua filha, ela iria ser curada. Isso é fé. Fé no poder de Jesus. A mulher, ela nem falou, ela só pensou. O texto diz que ela pensou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Ela acreditou pela fé no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os dois tinham uma fé sincera e verdadeira no poder de Jesus. Em tempos de lutas, de sofrimento, nós precisamos exercer essa fé no Senhor. Em todos os momentos, mas principalmente no momento de luta. Porque no momento de luta a tendência é desanimar, é deixar de lado. Mas com a fé a gente persevera. Foi o que aconteceu com eles. O Jairo, ele sabia que a sua filha precisava da cura. Por isso ele impõe a sua fé e vai buscar ajuda em Jesus. Mesmo com aquela situação, a possibilidade da filha morrer, e de repente ela podia morrer enquanto ele estivesse fora, indo atrás de Jesus. Mas ele não desiste. Ele persevera. Isso é fé que nos faz perseverar. A mulher, 12 anos que ela lutava, ela podia dizer: não dá mais. Mas a fé em Jesus fez com que ela continuasse e não desistisse. Nós precisamos continuar acreditando, confiando, para a gente continuar perseverando. Em tempo de crise, de pandemia, como nós estamos passando, irmãos, eu percebo que a fé é o que pode, de fato, nos ajudar a superar, a enfrentar esse momento. Eu quero contar uma experiência dessa semana. Na verdade, eu vivi na sexta-feira essa experiência. Estava até falando para o Ayrton agora há pouco da luta que foi na sexta-feira. Sexta-feira eu precisei buscar a fé em Jesus para que eu pudesse perseverar e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Porque, irmãos, na parte da manhã eu levei a Dona Orídia lá na hemodiálise, voltei para casa. E nesse intervalo, da meio-dia até as 3 horas, eu recebi a notícia de que a minha irmã estava na Unicamp, sendo internada, passando por um momento difícil, porque estava sendo internada com a suspeita do Covid. Irmãos, foi muito difícil para mim naquele momento. A Letícia percebeu como eu fiquei. Até então, o medo, essa insegurança, a gente está sentindo, mas quando você recebe uma notícia de que um familiar seu, que você ama, e na quinta-feira eu fui lá visitar ela, porque eu sabia que ela já estava em isolamento. Falei com ela na quinta-feira, e na sexta-feira ela levanta pior e vai ser agora internada. Para mim foi um momento de pânico, medo. Eu fico imaginando o quanto que esse Jairo e essa mulher tinha de pânico, de medo, e eu fiquei. E aí eu estava com esse texto no coração, e eu precisava buscar a Dona Orídia. Então eu entrei no carro para buscar a Dona Orídia, foi perto da hora que eu recebi essa notícia. Eu só sabia falar para Jesus: Jesus,
não deixa minha irmã ser internada. Permita com que ela faça esse tratamento em casa, porque nós sabemos que quando uma pessoa com a suspeita do Covid é internada, ela não pode receber visita. E eu sabia que eu ia ter que ir lá dar a notícia para minha mãe de que ela iria ficar internada. Isso trouxe um monte de sentimentos, de luta dentro de mim. E eu fui, até pegar a Dona Orídia na clínica, eu fui pedindo, Jesus, não deixa minha irmã ser internada, cura minha irmã, não deixa minha mãe sofrer essa experiência de achar que a filha vai ficar lá e vai morrer. Quando peguei a Dona Orídia e a Thaís, eu falei para elas, inclusive, daquele momento que eu estava vivendo, e elas até falaram que ia orar, e graças a Deus que elas oraram, porque durante esse momento de oração eu fui buscando paz, buscando força, porque eu estava em pânico e com muito medo. Enfim, eu falei com a minha mãe chorou bastante, aí eu fui para o hospital com a Letícia, ficamos lá esperando, porque ainda havia a possibilidade de ela ser liberada se pudesse fazer o tratamento em casa, e eu orei, pedi para Jesus, e graças a Deus no final, às 18 horas, eu consegui levar minha irmã de volta para casa. Foi uma alegria quando a minha mãe viu a minha irmã de volta. Ela até assustou, achando que a minha irmã já não ia mais voltar naquela noite. Eu estava com uma dor muito forte no meu corpo, porque o medo causa essa dor, esse sofrimento. Então, o que eu percebi, irmãos? Que no meio daquela crise, daquele pânico, daquele medo, me ajudou a fazer isso que o Jairo e essa mulher fez. Correr para os braços de Jesus e falar com ele. E pedir, Jesus, me ajuda. Eles fizeram isso, perseveraram. E eu dou graças a Deus porque o Senhor pôde me dar força para continuar orando e falando com Ele e crendo no poder dEle. Eu falei de medo que a gente passa. E nesse texto fala também que os dois sentiram muito medo. Por isso, eu queria colocar um segundo ponto da minha meditação, que é a fé em Jesus vence o medo. A mulher, depois que ela tocou em Jesus, aí Jesus pergunta quem que me tocou. No versículo 33, fala que na hora que ela vai contar para Jesus tudo o que aconteceu, fala assim que ela estava tremendo de medo. Ela estava com medo, passando por um momento de medo. O Jairo, quando Jesus termina o relato com a mulher, chega os empregados, alguns homens, funcionários de Jairo, e diz para ele, Jairo, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Quando eles falam isso, eu imagino o medo, a tensão que o Jairo estava passando, como ela cresce sabendo que a filha morreu. No versículo 36, após a palavra desses homens, Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tenha medo, porque Jesus viu o medo nos olhos de Jairo. Durante o sofrimento, a tendência da gente é passar por medo, por insegurança. Eu confesso, à noite, quando voltei para casa, por volta de 8 horas da noite, a Letícia estava na cozinha, eu fui lá, olhei para ela e falei, Lê, hoje eu tive muito medo. Ela falou, eu vi nos teus olhos o medo que você passou. Eu tive muito medo. E falei para ela, foi Jesus que me ajudou a superar o medo. Irmãos, a gente é humano. E eu imagino o quanto de medo, de insegurança que todos estão passando, creio que todos nós nessa época estamos passando, o medo de pegar essa enfermidade, o medo do futuro, a insegurança, essa insegurança política que o país está vivendo, e aí gera mais medo diante dessa enfermidade. E eu queria dizer para você que o medo em Jesus é superado, mas nós podemos contar para os outros. Eu contei para a Letícia que eu fiquei com medo, fez bem eu contar para ela. Nós precisamos falar com alguém sobre os medos que a gente sente, com seus familiares aí, não fique escondendo. Se você tiver medo, insegurança, ora, fala com Jesus e fala com seu irmão, fala com alguém sobre isso, porque senão você pode ter até uma doença emocional, um pânico no seu coração. Mas, irmãos, o que aconteceu com esses dois aqui? A fé em Jesus e na palavra de Jesus, não tenha medo, fez com que eles vencessem aquele momento. Irmãos, então,
a fé nos ajuda a superar o medo. Com Jairo foi assim, com a mulher foi assim, comigo eu vivi essa experiência e foi assim. No momento de pânico, a gente precisa de uma palavra de Jesus, de um consolo de Jesus, da força de Jesus. No versículo 34, a gente percebe que essa mulher, depois que foi sarada por Jesus, Jesus fala assim, vai em paz. É isso que a fé em Jesus faz. No meio do medo, vem a paz e a paz nos permite seguir adiante. Diante de Jairo, o medo que Jairo estava passando, Jesus falou assim, Jairo, não tenha medo. Depois ele diz assim, tenha fé. Porque Jesus sabe que se Jairo continuar tendo a fé em Jesus, o medo sai, o medo é vencido. Porque a fé, irmãos, é a certeza de que iremos vencer porque estamos debaixo da vontade de Deus. Por exemplo, pela fé eu creio que nós vamos vencer essa enfermidade, esse vírus. Pela fé nós vamos passar tudo isso. Pela fé nós vamos nos encontrar de novo como igreja. Pela fé nós vamos celebrar muitos cultos aqui na presença do Senhor. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas acreditamos. E eu acredito que tudo isso vai passar e nós vamos ainda viver muitos momentos de alegria junto. A fé me faz ter força e superar o medo que essa doença está trazendo, que essa pandemia está trazendo. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que a fé nos coloca aos pés de Jesus. Foi isso que aconteceu com Jairo e com a mulher. Eles tiveram essa atitude de se jogarem, se atirarem aos pés de Jesus. Versículo 22 diz assim, Jairo foi e se jogou aos pés de Jesus. O 33 diz assim, e a mulher atirou-se aos pés de Jesus. Irmãos, aquele sofrimento todo que Jairo e que aquela mulher viveu, passaram, os levaram a ter fé no poder de Jesus, porque não havia outro meio a não ser Jesus, aquele que podia ajudá-los. Só que essa fé em Jesus fez com que eles tivessem essa atitude de se jogarem aos pés de Jesus. E eu creio que isso é o que nós precisamos fazer nessa época que nós estamos passando. Nós precisamos aproveitar esse momento de sofrimento para olharmos para Jesus e percebermos o quanto nós necessitamos dele. E aí temos uma atitude. A atitude é passarmos mais tempo aos pés de Jesus. Aquele que passa mais tempo aos pés de Jesus tem a sua fé aumentada. Cada momento perto de Jesus, desfrutando do amor, do poder de Jesus, a fé vai sendo aumentada. E essa expressão, atirar-se ou se jogar aos pés de Jesus, me remete a uma vida de oração, uma vida de estar junto com Jesus, querendo ouvir Jesus, estar com uma experiência profunda com Jesus. Essa expressão me remete a dedicar tempo ouvindo a palavra de Jesus. Foi muito bom para mim essa semana poder reler as histórias que Jesus que tem relatado nos evangelhos sobre Jesus indo na casa das pessoas e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, para mim, atirar-se aos pés de Jesus significa orar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, ajoelhar-se. Às vezes a gente, no meio desse sofrimento todo, passa a semana toda e não tem um momento para se ajoelhar diante de Jesus e dizer, Jesus, ajuda a minha família. Ajuda a minha igreja, ajuda essa nação, ajuda o nosso país. Ajoelhar-se significa mostrar a dependência nossa de Jesus. Foi isso que Jairo e que a mulher declarou quando eles fazem isso. Nós não temos mais ninguém para nos ajudar, a não ser o Senhor. Por isso nós nos ajoelhamos e declaramos que carecemos da Tua graça. Eu fiquei pensando nesse ajoelhar também como um momento para eu cantar, para eu louvar o nome de Jesus,
para eu abrir meu coração em adoração para Jesus. O ajoelhar-se, eu penso também que é um momento para a gente escutar Jesus. Eu lembro de Maria, quando Jesus vai na sua casa e ela também vai aos pés de Jesus e fica escutando Jesus. E cada momento que ela escuta a palavra de Jesus, o seu coração vai sendo alimentado, a sua fé vai crescendo a cada momento. Por isso, irmãos, a fé que esse homem, que essa mulher teve, fez com que eles perseverassem, fez com que eles vencessem o medo e fez com que eles se jogassem aos pés de Jesus e no meio do sofrimento deles, eles continuassem na presença de Jesus, orando, adorando, reconhecendo o seu amor, a sua misericórdia. Quando eu terminei de pensar sobre todas essas coisas, irmãos, eu observei que existe um caminho, um trilho que a gente pode seguir para aumentar essa fé no nosso coração. Por isso, deixa eu dar uns passos práticos para vocês. A primeira coisa é, antes de esperarmos ter uma grande fé, é irmos aos pés de Jesus. Eu estou dizendo isso porque eu creio que muitas pessoas já devem estar com a sua fé abalada em meio a essas tensões. E o jeito de você aumentar ou firmar essa fé em Jesus é você indo aos pés de Jesus. Por isso, antes de você ter a perseverança e vencer o medo, você precisa ir aos pés de Jesus. Então, gasta tempo, ajoelha na tua casa, diante de Jesus. Pega as Escrituras, os Evangelhos, leia os Evangelhos. E deixa com que essa palavra, esse escutar Jesus, essa presença de Jesus possa aumentar a sua fé. Se você assim fizer nesse passo, essa fé que vai aumentando, te leva ao momento em que você vai vencer o medo. Porque o medo que temos do futuro vai ser vencido porque nós teremos a fé, a certeza de que no futuro o Senhor nos ajudará. Ao ponto que a sua fé vai crescendo, então mesmo no momento terrível que estamos passando, de confusão, de guerra, de bagunça, você vai, pela fé, encontrar paz. E essa paz vai te permitir não mais ser dominado pelo medo. E por fim, irmãos, conforme essa fé vai tirando o medo do seu coração, você vai animando, tendo esperança, expectativa, então você começa a perseverar até o fim, porque nós não sabemos quanto tempo vai demorar essa situação. Enfim, irmãos, se coloque aos pés de Jesus, sua fé aumenta, o medo passa, ou é controlado pelo menos, você persevera e a vitória chega no final. No final saíram esses dois bem alegres e felizes. A mulher curada, porque creu no poder de Jesus. O Jairo, abraçado com a sua filha, dando comida para sua filha. Feliz, porque agora a sua filha estava curada. No final, irmãos, nós vamos vencer. Mas enquanto passarmos por essas lutas, a fé vai ser muito importante para os cristãos. Que o Senhor te abençoe, te ajude nesse trilho, nessa caminhada de fé, que a fé possa te sustentar no nome de Jesus e que esse sofrimento que nós estamos passando, no final, possa nos permitir estarmos mais fortes, com mais fé, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, pedindo para que Deus te ajude nessa caminhada de fé. Senhor Jesus, eu agradeço muito por esse texto tão precioso que o Espírito revelou ao meu coração. Tu sabes que eu preciso tanto disso, porque sou humano,
tenho minhas fraquezas, meus momentos de angústia, e nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Mas eu agora estou orando por todos os irmãos, por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Ajuda-os, Pai, a terem a fé deles aumentada no Teu poder e na Tua graça. Ó Deus, eu te peço que no nome de Jesus Cristo, todos nós possamos aprender esse caminho precioso de se jogar aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, o Senhor possa nos permitir, pelo Espírito Santo, que a nossa fé cresça, cresça, e o medo seja vencido. E nós possamos perseverar até o final, Senhor, para que no final de tudo, nós saiamos mais firmes, mais confiantes, mais prontos para Te servir. Fortalece os meus irmãos. Fortalece aqueles que estão com a sua fé vacilante. Sustenta-os no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor os ajude, Senhor, nesse momento. Permita com que eles sintam a Tua presença. As Tuas mãos que curaram aquela menina possam ser estendidas sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, curar as enfermidades de cada um. Enfermidades físicas, espirituais e emocionais, como o Senhor curou aquela mulher. Aumenta a nossa fé no Senhor, Pai. Sustenta a 2ª IPI de Campinas. Guarda os presbíteros, guarda os diáconos e diaconisas, guarda cada líder da igreja, cada membro da igreja, cada idoso da igreja. Permita que todos eles sejam visitados pelo Seu poder e pela Tua graça. É minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus, que a compaixão, a cura, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a direção e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, sustente, que vocês tenham um bom dia, um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Um abraço.